Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de Máquinas Hidráulicas. Vamos para a nossa segunda aula gravada, no qual eu vou revisar com vocês o conceito de momento angular, tá? Então, pessoal, a conservação do momento angular ela é utilizada para quando analisamos corpos que estão girando, né? E aqui mais especificamente em fluidos, tá? Para quem não viu ainda o conceito de momento, né, eu vou dar uma revisadinha aqui, tá? Mas a conservação do momento angular nos diz que a somatória de momentos, né, aplicado em algum corpo é igual à variação do momento angular, tá? Como que eu calculo o momento, tá? Então, pessoal, o momento, basicamente, ele é calculado por uma distância, né? Primeira coisa, o momento é calculado em relação a um ponto específico, né? E ele é dado pela distância desse ponto ao ponto que está sendo aplicada uma determinada força, né? E essa força, essa distância ela tem que ser perpendicular a essa força, tá? Então aqui, por exemplo, pessoal, nós temos uma porta, tá? Uma vista superior de uma porta. O ponto A é aonde a porta está conectada na parede, tá? Então, esse ponto A, o que acontece? A porta vai girar em torno dele. E ela vai girar justamente porque a gente está aplicando o momento na porta. Então, se analisarmos a porta em relação ao ponto A e fazemos a somatória de momentos, o que a gente vai ter? Né, ó, eu tenho uma força aplicada na extremidade, bem aqui no puxador da porta, e eu tenho uma distância a aplicação dessa força, que é a distância R, né? Então, o momento da força F, ele é dado, em relação ao ponto A, ele é dado pela distância R multiplicado pela força F, né? Veja que o R e o F, eles são perpendiculares. Então, eu só vou ter um momento em relação ao ponto se eu tiver uma distância perpendicular à aplicação da força. Se a força ela for paralela ao A, eu não vou gerar momento, né? Ó, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma força aplicada nessa direção, a porta giraria? Não, né, pessoal? Então, como ela não giraria, ela não tenderia a girar, nós não temos um momento. Tudo bem? Tá? E o que vale ressaltar é que o momento, ele vai ser sempre o quê? Perpendicular à força e o R. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele gira ou no sentido horário ou no anti-horário, que basicamente ele é definido pela coordenada Z, né? Ou pelo sentido K, tá? Então, para quem não entendeu, a gente vai fazer alguns exercícios mais para frente, mas dá uma olhada. Se ficou alguma dúvida, eu recomendo que vocês darem uma olhada. Pode acessar esse link aqui do Khan Academic, que ele vai explicar o que é o momento, né? Ou torque, tá? Que a definição de ambos é a mesma, tá? Então, o momento, vocês já viram como isso é estimado, tá? Essa parte, e essa variação de momento angular? Como que a gente estima com relação ao fluido? A gente estima por meio dessas expressões aqui, tá, pessoal? Eu já comentei na aula. Esse termo aqui, ó, ele é a variação de momento em relação ao tempo. Então, se eu estiver analisando um caso de regime permanente, ou seja, em que eu tenho um constante funcionamento ali da minha máquina, ele não vai existir, né? Ele é zero. Por quê? Porque sempre vai ser produzido a mesma quantidade de momento angular. Não é nem armazenado com relação ao tempo e nem, digamos assim, perdido, né? Então, esse cara aqui é zero. E aí sobra essa parcela aqui da direita. Essa parcela direita, ela é referente aos momentos angulares
que estão entrando e saindo da onde a gente está analisando, ou seja, do nosso volume de controle. Então, são os momentos angulares que as vazões, né, os fluxos, né, estão inserindo no nosso sistema, tá? Então, por exemplo, eu mostrei aqui na sala, é o caso da turbina Pelton, tá? Veja que o que acontece, ó, esse fluido aqui, ó, que está entrando, né, na nossa turbina, está batendo na nossa turbina, ele promove um giro dela. Então, aqui eu tenho o quê? Esse elemento aqui, ó. Tudo bem? A mesma coisa aqui nessa outra animaçãozinha, tá? É uma turbina Pelton que pode ser utilizada para geração de energia. Essa expressãozinha aqui, essa integral, ela pode ser resumida pelo somatório, né, dos braços vezes a vazão vezes a velocidade. Então, veja que eu vou ter que ter sempre o quê? Um braço perpendicular da onde a vazão está chegando e vice-versa. Posso ter saindo, posso ter entrando. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos analisar esse caso. Eu tenho o quê? Uma vazão sendo inserida aqui no meu sistema, não é? Ó, na minha turbina. O braço vai ser o quê? A distância do centro até aonde essa vazão está entrando, né? Que é o R. E aí, aquele termo ali, pessoal, ia ficar o R vezes a vazão em massa que está entrando, né? Ó, essa vazão em massa aqui do fluido, vezes o quê? A velocidade que ele está se chocando aqui com essa colherzinha, né? Que faz a turbina girar, ok? Tá bom? Com relação ao que é positivo ou negativo, a aula passada a gente fez um exercício, mas ele foi até feito de uma maneira equivocada, tá? Então eu vou gravar um vídeo aqui para a gente refazer aquele exercício, tá bom? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Então o que a gente vai ter? Somatória de momentos, a gente vê quais forças estão sendo aplicadas no que a gente está analisando e verifica se gera um momento, né? Se eu tenho uma distância perpendicular a essa força em relação a um determinado ponto. E essa parte aqui da direita é esse somatório dos braços vezes o que? A vazão vezes a velocidade, tá? Como que a gente analisa o sentido disso? Basicamente, pessoal, vocês têm que lembrar qual que é o sentido da força, né? Então, por exemplo, de um fluido, né? Nesse caso aqui, por exemplo, quando o fluido se choca, ele basicamente está aplicando uma força nessa direção. O braço ele vai estar aqui, né? Então vocês utilizam a regra da mão direita, né? Pega a sua mão, posiciona aqui na direção do braço e com as pontas dos dedos você vai curvar para onde a força está apontada, né? Ou seja, para a sua, né, direita. Isso vai proporcionar o quê? Um giro no sentido o quê? Anti-horário, ok? Que é o mesmo sentido de rotação da turbina. Então, nesse caso, a gente teria um momento no sentido anti-horário, tá bom? Então, beleza, pessoal. Acho que vocês conseguiram entender. E aí, qual que é o adoto positivo e qual que é o adoto negativo? Aí vocês que sabem. Se você está adotando os momentos como horário positivo, você adota positivo. Então, naquele caso, né, como está girando no anti-horário, ficaria negativo, né? Essa grandeza aí. Tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou gravar agora um novo vídeo para a gente resolver os exercícios 3 e 4, tá? Obrigado.